eu sou a Carol Ferreira e eu sou a guardiã do portal Farol da Lua, que é um portal de reconexão com a essência feminina. Hoje eu vim falar um pouco sobre a minha história e sobre como eu cheguei até aqui e como o meu trabalho vem sendo desenvolvido ao longo de várias experiências e estudos que eu tenho feito sobre os ciclos femininos. Tudo começou, acho que foi quando eu tive uma doença, que é o hipertireoidismo. Isso faz mais ou menos uns 9 anos. E foi a partir disso que o meu corpo se alertou de que tinha algo muito errado acontecendo. E eu corria risco de vida, tomei um susto super grande. E foi assim que o meu alarme tocou, assim. Eu acredito muito nesses dispositivos que o nosso corpo físico usa para nos alarmar de algumas coisas que a gente está passando, né, internamente, ou que a gente não está enxergando, para nos dizer alguma coisa, para nos acordar, assim. Então eu tomei esse chacoalhão e foi a partir daí que eu decidi mudar várias coisas na minha vida. Eu tinha uma rotina muito frenética, eu não parava, eu trabalhava demais, não olhava para mim, não dava atenção para o meu corpo, tinha uma alimentação péssima e foi assim que tocou esse alarme, que eu me dei conta de coisas que eu precisava realmente olhar e começar a implementar na minha vida. Na época eu tive acesso ao yoga com uma minha grande mestre, assim, e ela também me apresentou uma alimentação mais saudável, assim, com princípios ayurvédicos. E foi a partir daí que tudo mudou na minha vida, uma chave virou e eu pude reconhecer o meu corpo de uma outra forma e me reconhecer de uma outra forma, né? Na verdade, isso despertou em mim muitas coisas, né? A forma como eu olhava para o mundo mudou, a forma como eu lidava com as pessoas mudou. E foi assim que eu comecei a dar prioridade para ter um tempo para mim, né? TPM. E enfim, ter essas rotinas de autocuidado, de autoamor, de parar um pouco para me enxergar, de parar um pouco e cozinhar para mim mesma, de preparar o meu próprio alimento, de saber o que eu estava comendo. E nisso também nasceu uma vontade de me desvincular de todas as coisas que não eram naturais. E uma dessas coisas que eu não queria mais era desodorante. Foi a primeira coisa que eu me desapeguei. Eu sempre fui alérgica a esses desodorantes de aerosol, porque eles acabavam fechando a minha respiração, assim. E eu decidi então ir atrás de receita, curso de cosmética natural, para começar a desenvolver o que o meu corpo estava demandando, assim. E aí eu criei o meu primeiro desodorante natural, que era um desodorante em creme, que eu faço até hoje, tem na lojinha para vender no site. E esse desodorante, ele começou a ficar muito famoso, assim, todo mundo queria experimentar ele. Eu percebi que esse desodorante virou um produto, porque todo mundo já estava me encomendando, tinha uma demanda grande de pedidos. E como eu sou formada em publicidade, eu achava que esse produto ele precisava de uma marca, né? E foi assim que nasceu o Farol da Lua. E inicialmente eu já estava conectada com as fases lunares, porque eu estudava magia natural desde muito nova, desde os 13 anos. Eu estudo magia natural. E as fases da lua sempre foram algo muito presente para mim, assim, eu sou canceriana, então eu já tenho essa ligação com a lua super forte. E eu queria muito que as luas estivessem presentes por causa do simbolismo com o feminino. E foi nesse ano também que eu descobri um pouco mais o que as luas traziam.
Então eu comecei a produzir os meus próprios desodorantes e eles começaram a ficar famosos, todo mundo queria experimentar e eu decidi então que eu ia começar a vender eles. Mas também foi bem nessa época que eu comecei a ter alguns problemas relacionados à minha libido. Eu tinha tido umas crises de enxaqueca de ir pro hospital, e isso estava me deixando bem preocupada, porque eu nunca tive nenhum problema assim. Eu também não sentia muita vontade de fazer as coisas, estava cogitando estar com depressão. Comecei a ir atrás do que podia ser. Em todas as buscas que eu fazia, eu me deparava muito com anticoncepcional. E aí eu tive acesso a essas entrevistas, matérias e informações que os médicos nunca tinham me passado sobre o anticoncepcional, né? Do quão danoso o anticoncepcional poderia ser para o meu corpo. E aí eu decidi que eu precisava parar e que a partir de agora eu também não teria mais essa interferência artificial no meu corpo, mas que para isso eu também precisava ter uma consciência do que acontecia no meu corpo, que coisas eu poderia cuidar para não engravidar, para não ter maiores problemas com o meu ciclo menstrual. E foi assim que eu descobri que o nosso ciclo menstrual está diretamente ligado com a natureza, com as fases da lua, com as estações do ano. E através desse estudo eu percebi que eu poderia soltar essa vida do anticoncepcional e viver uma vida mais natural, realmente alinhada com o que eu já estava seguindo, assim. E foi então que eu larguei, depois de estudar um pouco, de ter essa consciência de como funcionava o meu ciclo, né? Que não é uma coisa que a gente aprende ou que nos falam sobre como ele funciona. E aí eu larguei o anticoncepcional e em 2 semanas a minha libido voltou ao normal. Eu nunca mais tive enxaquecas, eu nunca mais tive nenhum tipo de desequilíbrio no meu ciclo menstrual. Mas para mim, inicialmente, o que me chamou mais atenção foi isso da libido, né? Porque depois de 17 anos tomando anticoncepcional, eu achava que eu tinha libido, né? E na verdade essa queda completa de libido veio para me mostrar que na verdade existia uma outra mulher atrás disso tudo, assim. E foi uma grande escolha que eu fiz e foi isso que me trouxe nesse estudo e que fez eu aprofundar esse estudo, assim, porque eu queria muito contar isso para todas as mulheres que eu encontrava por aí. Eu virei meio que você tem 5 minutinhos para a palavra do anticoncepcional, porque realmente isso me libertou, assim, fez eu criar uma vida que eu achava que nem era possível, assim. E aí, para contar isso para muitas mulheres, eu resolvi fazer um grupo no Facebook, que é o Ginecologia Natural e Ciclos Femininos. E aí dentro desse grupo eu fui colocando todas as minhas amigas, e essas amigas foram colocando mais amigas. E agora ele já é um grupo que tem 10 mil mulheres, e eu nem preciso mais mexer muito nele. Ele se retroalimenta, as mulheres elas estão ali para apoiar umas às outras, tem troca de receita, tem indicações, tem mulheres vendendo produtos relacionados a isso, né? E é muito gratificante, assim, poder reunir tantas mulheres para que elas consigam trocar os seus saberes, né? Os seus conhecimentos ali dentro e que elas possam se apoiar de alguma forma. E foi assim que elas descobriram que eu estava realmente estudando isso muito a fundo, estava fazendo vários cursos relacionados a isso e estava vivendo isso na prática, né? Porque eu sinto que muito
desse conhecimento ele tem a ver com tu colocar ele realmente na tua vida, né? De tu trazer ele pra tua vida. E nesse grupo, então, um grupo de amigas pediu para eu apresentar, para eu dar uma oficina sobre esse assunto, sobre as fases da lua e a relação com o ciclo menstrual. E quando eu dei essa oficina, eu percebi, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Né? Eu adorei falar para elas como isso funcionava. Eu tive 15 dias para montar a apresentação, para pensar tudo isso, e já era algo que eu vinha pensando em fazer. E assim nasceu a Conexão Lunar, né, que é o meu curso, que a gente vai falar bastante sobre ele aqui. E o Farol da Lua nasceu assim, né, dessa vontade de reconectar as mulheres com suas essências e de trazer de volta esse conhecimento ancestral e esse conhecimento que todas nós temos dentro de nós, né? Mas que muitas vezes a gente não foi estimulada a pensar sobre isso ou acessar isso de alguma forma. Então eu convido vocês a acompanharem o canal e acompanharem as redes do Instagram e do Facebook do Farol da Lua, onde eu vou estar compartilhando mais sobre esse assunto, sobre ciclos femininos, sobre ginecologia natural e sobre o que vocês demandarem, o que vocês forem me perguntando. A gente vai interagindo, vai se apoiando e gratidão.